O ambiente no tribunal estava mergulhado em um silêncio profundo. Não era o silêncio habitual de uma audiência, mas sim aquele tipo de quietude densa, carregada de pressentimento, como se todos ali, ainda que inconscientes do que viria, sentissem que estavam prestes a testemunhar algo que mudaria tudo para sempre. Sentado rigidamente, com o olhar vago, estava ele. O homem antes aclamado como gênio da música, magnata do entretenimento, uma lenda viva. Agora, parecia menor, vulnerável, quase irreconhecível. Sean Combs, conhecido mundialmente como Diddy, o monarca do império Bad Boy Records, se via pela primeira vez em décadas fora do controle da situação. Quando ela entrou na sala, ele a reconheceu de imediato. Seria impossível não reconhecer. Ela havia sido parte íntima do círculo mais fechado, testemunha ocular de palcos, estúdios, festas exclusivas. Viu o que poucos jamais imaginaram. E agora estava ali, sob juramento, prestes a verbalizar aquilo que por tanto tempo foi sussurrado às sombras da fama. Quando seu nome foi anunciado, Dawn Richard, o nome em si não foi o que o abalou, mas o que ele sabia que viria logo depois. Ela se dirigiu ao banco das testemunhas com a determinação de quem havia decidido, finalmente, não mais ser cúmplice do silêncio. Enquanto ela jurava dizer a verdade, ele mantinha os olhos fixos nela, quase como se tentasse, com o olhar, deter o inevitável. Ele inspirou fundo, mas era como se o ar não lhe chegasse. Em instantes, o mundo ouviria o que ele tentou esconder por anos. Sean Combs, para muitos, foi sinônimo de sucesso absoluto. Produtor musical renomado, empresário sagaz, ícone da moda e referência cultural. Tudo o que tocava parecia se transformar em ouro. Artistas como The Notorious B.I.G., Faith Evans, Cassie Mary J. Blige passaram por sua tutela, compondo um império que se estendia da música às passarelas, dos bastidores à alta sociedade. Diddy não era apenas um nome, era uma marca poderosa. Sabia transitar como poucos nos bastidores da indústria do entretenimento, sempre se blindando de forma calculada. Mas o que acontece quando essa blindagem falha? Quando o palco se torna um tribunal, e o microfone, uma ferramenta para depor? Ali, não estava mais em jogo uma carreira. Estava em risco a reputação, uma imagem meticulosamente construída ao longo de décadas. E tudo começou a desmoronar com uma acusação que não surgiu da imprensa, mas de alguém que conhecia a essência do império. Que ex-Ventura, ex-namorada, ex-artista, ex-prisioneira do silêncio, rompeu o ciclo ao acusar Diddy de abuso emocional, manipulação psicológica e uso de substâncias para controle. Isso desencadeou algo muito maior. Uma investigação federal. À medida que as autoridades cavavam mais fundo, não encontravam apenas incidentes isolados, mas sim um padrão sistemático. Agora, diante do juiz e da opinião pública, Diddy não enfrentava apenas alegações, mas relatos consistentes de quem viveu os bastidores de seu mundo. Pessoas que carregaram o medo em silêncio por anos e que, como Dawn Richard, decidiram que era hora de falar. Quando os agentes federais adentraram a suíte de um dos hotéis mais luxuosos de Nova York, o Parque Hyatt, com um mandado formal de busca, o que encontraram não foi apenas perturbador, mas revelador. A suíte estava reservada em nome de Sean Combs, e o que havia em seu interior seria descrito com precisão cirúrgica no tribunal. Sacolas plásticas contendo frascos de óleo de bebê, todos da mesma marca, Johnson & Johnson, estavam no armário. Ao lado, várias embalagens de lubrificante íntimo, ainda lacradas. No banheiro, a mesma repetição de itens. Nada parecia casual. Tudo indicava um padrão metódico, quase ritualístico. Mas o item mais intrigante foi encontrado sobre a mesa de cabeceira. Uma bolsa da grife Louis Vuitton contendo um frasco de medicamento prescrito para um tal de Frank Black, identidade falsa. Junto ao remédio, um sachê de pó rosa, identificado posteriormente como uma mistura de MDMA e cetamina, substâncias poderosas conhecidas por seus efeitos de desorientação e submissão. Em outro canto do quarto, uma mala preta continha mais de $9.000 em espécie, sem qualquer documentação. Tudo isso foi apresentado ao júri. Fotos, documentos, objetos. E então, o agente foi questionado. Havia sinais de que uma mulher estava hospedada com ele? A resposta veio sem hesitação. Sim. Roupas femininas, bolsas, evidências claras. O silêncio que se seguiu na sala foi pesado. Já não se tratava de especulação, mas de provas tangíveis.
E isso foi antes mesmo de Dawn Richard começar seu depoimento. Antes de contar o que viu, ouviu e jamais conseguiu esquecer. O que viria a seguir mudaria para sempre o rumo daquele julgamento. Dawn não era uma figura desconhecida. Ela fora integrante de um grupo musical de sucesso, cantora, compositora, e mais do que isso, uma testemunha dos bastidores do império de Didi. Durante anos, ela esteve na engrenagem. Assinou com a Bad Boy Records, participou de turnês, reuniões, sessões de gravação e festas privadas. E por trás das luzes e aplausos, viu que muitos preferiram ignorar. Ao ser chamada para depor, o ambiente na sala de audiência se transformou. Jurados se reacomodaram. Repórteres interromperam suas anotações. Didi, pálido, olhava fixamente para o chão. Dawn caminhou até o banco das testemunhas com a firmeza de quem carregava uma verdade impossível de silenciar. Não chorava, tampouco sorria. Seu olhar era o de quem suportou anos de silêncio. Quando o promotor perguntou se ela conhecia Kes Ventura, ela respondeu: desde 2005. E se presenciou interações entre Kes e Sean Combs? Várias. Houve algum episódio de violência? Sim, disse ela, encarando o vazio. E então começou a descrever o que aconteceu em 2009, na casa de Sean em Los Angeles. Segundo Dawn, estavam em gravação quando ele, de forma abrupta, perdeu o controle. Onde está minha comida? Gritou Didi. Kes permaneceu em silêncio. Em seguida, ele teria pegado uma frigideira com ovos e tentado atingi-la na cabeça. A sala parou. Todos ouviram, estupefatos, quando Dawn continuou. Ela caiu, se encolheu. Ele a chutou, bateu nela, na cabeça, no corpo, e depois a arrastou escada abaixo. O ambiente descrito era de gritos, vidros estilhaçados, caos. Um tipo de memória que não se apaga com o tempo. A promotora perguntou: você interveio? E ela respondeu: não. Por quê? Porque tive medo. Por ela, por mim. O mais perturbador, segundo Dawn, não foi a agressão em si, mas a reação dele no dia seguinte. Como se nada tivesse acontecido. Ele teria dito que foi um momento de paixão, que Kes estava bem, e em seguida, uma frase que até hoje a arrepia: tem gente que desaparece. Não era uma piada. Era um aviso. O silêncio, naquela realidade, era uma condição de sobrevivência. Dawn silenciou por anos. Mas agora, diante da justiça, ela decidiu romper com tudo isso.